Olá, meus queridos ouvintes da Rádio Toque de Aruanda. Desejo que a luz e a caravana cigana passem na vida de vocês, trazendo alegria, paz, amor, carinho e tudo que vocês precisam para ter nas suas vidas essa liberdade. E sempre lembrar, né? Que o céu é nosso teto, a terra é nossa pátria e a nossa religião é a liberdade. Então, que vocês tenham tudo isso nas vossas vidas: paz, amor, carinho e liberdade. Tenham toda essa fé, todo esse caminho na vida de vocês. Hoje, a Magia Cigana ele tem uma história um pouquinho diferente, né? Eu vou contar para vocês a origem das castanholas e como que isso surgiu, né? Eu sempre conto para vocês que eu espero eles intuírem, eles trazerem e me dar aqui a oportunidade para poder fazer o programa e sempre trazer um tema diferente para vocês. E hoje o programa, né, eu tenho certeza, se a aluna estiver ouvindo, ela vai ficar muito contente, foi exatamente por causa de uma pergunta no Estudar em Casa que surge aí o tema do programa de hoje. Né? Então, o Estudar em Casa, que está com esse grande grupo de alunos estudando, conhecendo mais sobre as cartas ciganas, sobre seus ciganos e tudo que envolve. E uma das perguntas, a aluna estava querendo, né, saber um pouco mais sobre as castanholas, que, né, a cigana dela tinha trazido como sobrenome e se poderia ser. Eu fiquei muito, assim, naquele momento, intrigada e falei, eu vou buscar a origem, então, das castanholas, porque eu tenho que responder e ali dar toda a segurança para aquele que está do outro lado, que está ali, sabe, confiando em tudo que está aprendendo. Enfim, descobri muito mais do que era de se esperar. É o tema do programa de hoje, a origem das castanholas, da onde que todo mundo, né? Nossa, é algo tão cigano e algo tão espanhol, mas vocês vão se surpreender da onde que sai as castanholas e todo o caminho. E a essa aluna que, nossa, né? Sua cigana trouxe esse sobrenome e o porquê que ela traz esse sobrenome, desejo que você, nossa, realmente firme ali a sua fé, coloque os seus pés no chão, abra um sorriso muito bonito e que você caminhe. Então, hoje o programa tem tudo a ver com estudar em casa, tudo, eles se ligaram, né? Mas foi por causa das perguntas do Fórum de Dúvida. E eu resolvi ali até para responder, porque tudo que me perguntam, que eu tenho que às vezes explicar, ou quando me pedem ajuda, professora, me ajuda com esse sobrenome, professora, me ajuda com essa essência, professora, que nós vamos ali respondendo, e é o nosso contato direto, o Fórum de Dúvida, eu normalmente pesquiso, normalmente, se é algo que eu não sei de primeira, eu vou lá, busco e para até responder para este aluno com clareza, com certeza, onde que está esse fundo aí de verdade, de caminho. E foi essa grata surpresa que veio ontem, quando eu estava respondendo um fórum de dúvida, e me veio ela me perguntando sobre isso, sobre a cigana trazer para ela o sobrenome Castanholas. E eu falei assim, meu bem, pode ser sim, e eu vou buscar, mas é por causa disso que vocês hoje, Magia Cigana, recebe essa história, aí a origem e a história das castanholas. E, filha querida, que você trouxe o nome da cigana, pode ficar tranquila, tranquila mesmo, que você vai entender que agora tem tudo a ver, tudo a ver, e eu tenho certeza que para os outros que trabalham, né, com seus ciganos e com as suas ciganas, e que trabalham com esse material e que pediram, né, eu quero as minhas castanholas, né, eu quero tocar minhas castanholas, isso que também para mim é uma verdade, né, as castanholas, vocês aí vão se surpreender com, né, a história e a origem das castanholas. Antes de começar aqui o programa Magia Cigana, falando sobre isso mesmo, não esquece, ainda dá tempo de entrar no Estudar em Casa. O Estudar em Casa ele veio com muita alegria, né? Mas essa oportunidade esse ano de fazer, né, e estudar o baralho cigano. Então o grupo está muito harmônico, o grupo está muito coeso. E eu quero mesmo e desejo que vocês
vão até o final com muita força, com muita energia, né? A cada segunda-feira, que é o dia das nossas gravações, que nós estamos regravando todo Magia Cigana, é uma alegria para mim e para a equipe, pode ter certeza disso. Nós fazemos isso com muito amor. E aquele que, poxa, ainda dá tempo de eu entrar? Sim, ainda dá tempo de você entrar. Venha fazer parte dessa grande, porque nós viramos uma grande família hoje lá no Estudar em Casa. Esse grupo que começou com tanta força, com tanto amor e apaixonados pelos seus ciganos, que ainda dá tempo. Entra no estudaremcasa.com, estudaremcasa.org.br e sejam bem-vindos a fazer parte desse grupo que está tão coeso, tão firmes, né? E tão apaixonados pelos seus ciganos e as suas ciganas. É assim que eles estão. E eu também, de ver todo o empenho e dedicação de vocês. Tá certo? Bom, deixa eu falar sobre as castanholas, né? Deixa eu falar sobre essa história que eu adorei e tudo a ver realmente com todos os ciganos, tá? Então, a castanhola, claro que ela é um instrumento de percussão, só que ela foi criada pelos fenícios há 3 milênios atrás. E ela foi introduzida nos demais países, principalmente pelo mar Mediterrâneo, porque foi através do comércio marítimo que o Mediterrâneo até hoje tem. Então, conforme se chegava em cada lugar, chegava assim, eles foram introduzindo esse instrumento de percussão e as pessoas foram se apaixonando pelo som que é produzido, né? Na Espanha, claro que entrou, é um instrumento nacional e ganha toda a sua força, e da Espanha realmente ganha o mundo, né? E todo mundo acha que, né, o instrumento que é espanhol. Não, não, não. Ele tornou-se um instrumento, né, nacional. Não que tenha sido criado pelos espanhóis, não. Eles foram criados pelos fenícios. Olha como é antigo, né? E eu falo para vocês, quando eu peço o sobrenome, né, que nós estamos falando lá no Estudar em Casa, até abrindo uma vírgulazinha, né? E neste caso, olha como os ciganos têm as suas passagens, né, por todas essas cidades, por todos esses lugares, né, porque a cigana, ela traz isso. Ela está ali mostrando, olha, passei, eu realmente fiz parte de um desses lugares, né, e com isso, né, estou aí te falando que é meu instrumento de percussão. Fora isso, eu vou até falar isso mais para frente, né, para os ciganos que trabalham com esse material, que trabalham com a castanhola, que é para trabalhar a música. Ela é um instrumento que é feita de madeira. Madeira representa para nós o elemento fogo. Então, este elemento fogo, né, que quando os seus ciganos estão ali e trabalham com as suas castanholas, e muitas vezes dão passe com esse instrumento, é para que o elemento fogo faça o quê? A transformação, junto com a música, né, numa limpeza no campo áurico daquele consulente. Então, olha hoje o quanto que isso ganha vida, o quanto isso ganha todo um outro significado, todo um outro caminho, né? Bem bonito mesmo, porque aí nós vamos, né, entendendo. Foi igual quando eu contei a história dos leques. Nos leques, né, as ciganas usam para fazer limpeza, para desmanchar feitiços, né, para se comunicar, criaram toda um outro caminho para que houvesse toda uma nova forma de comunicação, e que até hoje, né, quando nós estudamos o leque na dança, é claro que aprendemos sobre isso. E a castanhola não é um elemento obrigatório, só quando a gente estuda flamenco, no flamenco a gente estuda a tocar castanholas, é que a gente vê um pouco mais disso, mas estudar essa parte de quando estão incorporados, e é o elemento fogo, que a madeira representa o elemento fogo, e está fazendo ali um caminho de limpeza áurica, representando esse elemento fogo no campo áurico do consulente. Isso é espiritualidade realmente, eles que trazendo essa explicação de por que eles pedem este elemento e por que eles tocam quando estão nos seus trabalhos espirituais. É lindo a gente saber disso. E aquele que teve a intuição de vou dar este instrumento para o meu cigano e para a minha cigana, por favor, façam isso, tá bom?
vocês vão encontrar, tá? Bom, continuando falando de castanholas, tá? Então, as castanholas emitem um som eco, um som seco, né? Oquinho, pui, de entoação, ela é imprecisa mesmo. Eu falo para vocês, é um negócio difícil de tocar. Quando eu fiz flamenco, né, eu fui estudar flamenco, nossa senhora, gente, como é difícil tocar tecnicamente falando. Não é fácil, exige muita determinação e treino, né? E é bem ali, né? Você tem que estar ali se dedicando. Nossa, gente, como tem que ter domínio, como tem que ter coordenação motora, como tem que ter ritmo, né? Ouvido rítmico para acompanhar, fazer. Então, quando você começa a aprender isso e ver as bailarinas de flamenco dançando e tocando castanholas, gente, é maravilhoso. Maravilhoso, muito, 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 né? Bom, e para que servem essas castanholas, tá? As castanholas servem de acompanhamento rítmico para muitas danças, claro, folclóricas e também, você entendeu? Teve um tempo que ela fazia parte ali da Igreja Católica, né? Mas isso só acontece lá na Espanha, tá bom? Na orquestra, ela é colocada no extremo, assim, numa varinha, tá? Que é para facilitar a sua agitação e o seu toque, não é tocada como é por uma dançarina ali de flamenco, tá? Porque ela só tem que ter ali uma colocação, ela tem que ter somente o som dela, né? E se vocês ouvirem Carmen de Bizet, a ópera Carmen de Bizet, né? Bizet realmente ele dá todo o ênfase na ópera, né? Na parte instrumental da orquestra, mas a castanhola sempre está de fundo ali, dando a marcação, dando o acompanhamento, mas é um acompanhamento extremamente suave, é um acompanhamento que você tem que prestar ali atenção, tá certo? E eu falo para vocês que vocês não deixem de ouvir a Rabaneira da ópera Carmen, que é minha favorita, né? Desde que eu estudo balé, foi a primeira dança, eu nem sabia de Carmen na minha vida. Foi o primeiro balé que eu danço, foi a ópera Carmen, e já fazia parte da minha vida, sei lá eu há quantos anos, né? E a gente nem sabe o quanto que eles já estão na nossa vida. Mas ouçam a ópera Carmen, ouçam principalmente a Rabaneira, que é, né, que na ópera fala, né, que o amor é um pássaro rebelde, né, e que ninguém pode prendê-lo, né. Então, e se eu, né, me apaixonar por você, tenha cuidado. Então, é uma música realmente que fala do amor, fala do que o amor realmente é um pássaro rebelde. E tem todo esse toque realmente de castanholas ali no fundo, né? O som do violino é que prevalece, mas a castanhola faz todo o acompanhamento. E quando entra realmente a cantora falando, né, da letra da música, né? É delicioso. Não tem quem não goste da Rabaneira da ópera Carmen, tá bom? Bom, em qualquer par de castanhola, sempre, tá? Voltando ali, uma vai ser mais aguda que a outra, tá bom? E a gente, quando vai estudar, tem que determinar qual é a castanhola macho, qual é a castanhola fêmea, né? E elas são diferentes mesmo por dentro. Uma tem um côncavo mais abertinho, a outra não. E quando você vai colocar nos dedos, realmente você tem que determinar isso, qual vai ser macho, qual vai ser fêmea. E aí realmente vai de professor para professor. Tem professor que é crítico em relação a isso, tem professor que deixa você à vontade para escolher. Enfim, tá? Mas temos que determinar, porque é onde tem a resposta rítmica ali junto, que nós vamos treinar para ter a resposta rítmica, tá? Então, é muito importante que vocês tenham esses cuidados. Para quem não sabia, tem isso, tá? Castanhola tem uma que é fêmea e outra que é macho. E vocês vão ali trabalhar o dedilhar ritmicamente dessa castanhola para trazer todo um outro ritmo, né? E não é de hoje que a gente vê os nossos ciganos, quem trabalha, por exemplo, com o cigano Vladimir, que muitas vezes quando ele incorpora, ele já leva a mão para tocar o seu violino. Muitos médiuns, né, trazem isso, né? Enquanto as ciganas, até mesmo ciganos, que quando trabalham e incorporam, o que eles fazem? Tocam as suas castanholas ali, fazendo todo o seu som rítmico, e o nosso médium
nem sabe exatamente o que está fazendo, né? E ele fala, meu Deus do céu, é só ele mesmo para tocar, né? Porque eu não sei. Essas são provas, essas são vivências que a gente vai ali passando, vai tendo nas nossas vidas, e só aquele que passou sabe o tão gratificante que isso é. Tá? E se vocês não sabiam, é como eu disse e vou repetir, tá? As castanholas representam o elemento fogo porque ela é feita de madeira, tá? E junto com o seu som, ela faz ali uma limpeza no campo áurico com este elemento, né? No caso aí, a cigana nem precisa da vela, ela só precisa realmente das castanholas, né? O cigano só precisa das castanholas. Ele está trabalhando já com o elemento fogo, fazendo o seu passe, dando o seu passe, fazendo a limpeza no campo áurico e fazendo ali do seu trabalho espiritual algo tão rítmico e tão lúdico, vamos colocar assim, que encanta as pessoas, que muitas vezes não entendem o que está se passando e eles estão trabalhando com tanta seriedade, tá bom? Bom, vocês sabem que para tocar uma castanhola tem que colocar no dedo polegar, né? Tem que segurá-la ali com um cordãozinho, que já vem esse cordãozinho, né? Porque a castanhola, ela parece mesmo uma castanha, por isso que ela leva esse nome, né? E é oca por dentro. E aí é feito 2 furinhos que é para passar esses, vamos dizer, esse cordão mesmo. E para poder colocar nos dedos para que a gente possa tocar realmente a castanhola, tá? Eu falo para vocês, não é nada fácil. Nada, nada, nada fácil. É muito bacana. Bom, em muitas ocasiões, em algumas ocasiões, as castanholas, né, elas podem ser batidas uma na outra, que é para trazer ali um outro som, né? Depende muito do que está sendo dançado e o que está sendo trabalhado. Também pode fazer o som, né, ali um som mais, vamos dizer assim, deslizado, também um som mais ondulado, né? Alterando ali as mãos e também alterando a forma de se tocar. Essa variação, ela faz parte de uma variação que existe em Portugal, tá? E não esquece, né, de toda a vivência dos ciganos, principalmente em Évora, em Portugal, que, né, que está toda relacionada à história da cigana Esmeralda, tá? E antes de Esmeralda falecer, eu já tinha contado a história, né? Aquele clã que estava com Esmeralda vai exatamente para Espanha, tá? Então é uma ligação extremamente direta. Então ter a castanhola em Portugal não é de se surpreender de forma nenhuma, assim como no sul da França e nos outros lugares de toda a Europa. Como eu disse, foi sim ali introduzida pelos fenícios e foi levada aí para o mundo todo, tá? É que chega em cada país, as pessoas vão colocando a sua maneira, tem um outro olhar para aquele instrumento. Aqui no Brasil, por causa da nossa influência mesmo espanhola, vocês vão encontrar como é tocada na Espanha. Então aqui ficou a escola espanhola de se tocar castanhola, de se fazer todo o trabalho com a castanhola. Mas em outros lugares, não, se há uma liberdade. Tanto que em Portugal tem ali todo uma outra forma de se tocar, tá? Tirando ali todo um outro som. E pode ter certeza que quem fez esse caminhar aí com essas castanholas foi os ciganos, né? Porque eles têm esse caminho direto, tanto, né, do sul da Espanha para Portugal, de forma muito tranquila, e a maior, realmente, vamos dizer, maior contingente de ciganos que nós temos na história de Portugal vem de Évora. Então, é importante, até porque está relacionado com a história da cigana Esmeralda, tá bom? Então, quando vocês forem para a Europa, não deixem de visitar Évora, não deixem de visitar Toledo, na Espanha, o sul da Espanha, né? As 7 cidades que compõem Andalucia. Por favor, visitem, vivenciem, né? Pisem no chão aonde essa ciganada realmente passou, tente extrair, né, toda a sua energia, né? E se você puder atravessar o Estreito de Gibraltar e passar ali para o Marrocos, nossa, né? Vão sim, conheçam um pouco da história, que aí vocês já estão no continente africano, e esse continente africano tem exatamente tudo dos ciganos, porque era a rota de passagem para a Europa, para eles, quando eles vinham exatamente do Egito por terra.
Então, eles vinham, faziam a travessia do deserto, passavam pela Tunísia, até chegar no Marrocos. Quando chegam ali no Marrocos, eles atravessam esse Estreito de Gibraltar, né? E chegam ali na Espanha de forma bastante, vamos, não vou dizer fácil, porque a caminhada é muito longa, né? Mas já entram no continente europeu, levando tudo isso de história, levando tudo isso de caminho. Então é lindo da gente poder, nossa, pisei aqui, trouxe um pouco dessa história, tem um pouco dessa vivência. Então agora vocês imaginem esses ciganos, né? Levando, né? Por isso que faz toda a mistura, né? Sai do Marrocos, que tem toda uma vivência, vamos dizer, e toda uma tradição árabe, né, com a sua dança do ventre, né, que está vindo lá do lado persa, né, e tem toda uma história que passa por ali, que quando passa pelo lado europeu, se encontra isso com castanholas, se encontra isso com violões e nasce também o flamenco, né? Que eu já contei para vocês a história ali do flamenco, que vai se misturando os ritmos e esses ritmos vão dando ali outras formas de se dançar, não é? Como vocês sabem, a dança do ventre, ela é de origem árabe? Sim. Ela é toda reverenciada para uma reprodução? Sim. Mas ela foi andando, foi se aprendendo e foi se caminhando. E a mesma coisa aconteceu com as castanholas, a mesma coisa foi acontecendo com a dança, e essa é uma das rotas. Essa é um dos caminhos que se entra para a Europa, né? Esse abençoado Estreito de Gibraltar, né, que faz exatamente ali a junção de águas, né, Oceano Atlântico e Mar Mediterrâneo, né, e as pessoas atravessam ali e tanto veio da Europa para o Marrocos quanto do Marrocos para ali o porto de Cádiz, que é na Espanha, tá? Então são coisas assim que é para se viver, é para fazer um outro caminho, né? Às vezes quando a gente, nossa, quero visitar a Europa, quero visitar Paris, quero visitar Madrid, quero visitar Lisboa, claro que pontos que nós temos que conhecer, sim, mas se você quer fazer todo um caminho, vamos dizer, cigano, a rota é um pouco diferente e você passa a viver a história um pouco mais ali dos ciganos, tá certo? Então, o caminho ali, quando a gente começa a pensar nisso, isso nem está no texto, tá, gente? Eu estou aqui realmente visualizando todo esse caminho e falando aí para vocês, olha, né, viajem junto comigo, né, através dos meus olhos e da minha imaginação, que, né, estudando geograficamente todo esse caminho, muda-se um pouco ali as rotas. E quando a gente está em Andalucia, tá, não é muito difícil de se chegar ao sul da França, não. Pode ter certeza que tem ali uma rota, tem ali um caminho, que as cidades são sim, não vou dizer assim que são tão longe, mas são pertos, e aí sim eu já estou no sul da França e não estou longe do porto de Petit-Ronet, aonde Santa Sara ali tem a sua chegada com as Três Marias, tem a sua chegada com José de Arimateia e seu escravo. Então, continua-se a história dos ciganos, continua-se toda essa outra vivência. E ali, né, se vocês apurarem um pouco mais, né, vivenciarem um pouco mais junto comigo, vocês vão chegar realmente e entender como tudo isso foi chegando e fazendo parte realmente do povo cigano, da cultura cigana, e hoje é tão vivo e tão especial tudo isso que se passa. Então, o que eu falo para vocês isso é história. Os ciganos hoje colocam esse instrumento, claro, nas suas músicas e tudo que há junto com eles, pode ter certeza que sim. Se Bizet já tinha toda essa visão da força desse instrumento quando ele fez a ópera Carmen, imagine as pessoas ouvindo tudo isso, né? E também, né, principalmente os musicistas, nossa, olha a percussão que é esse instrumento. Para os ciganos, pode ter certeza que pelo seu conhecimento e pela sua cultura, viram com esses olhos que eu falei para vocês. Um instrumento que pode fazer parte das suas músicas, mas nos seus trabalhos espirituais também pode ser ali trazido como elemento fogo e junto com
os passes que precisamos passar junto com as nossas entidades para o nosso consulente, fazendo todo esse elemento e toda a transformação necessária. Nossa, né? Tudo isso faz parte da história. Olha que lindo, não é? Bom, deixa eu falar ali para vocês, não é? Um pouquinho do que, tá? Que é tão ali importante, tá? Olha, uma coisa que vocês não vão ali. As castanholas, né? Assim como a música árabe, que vocês vão falar que castanhola tem a ver com música árabe, né? Eu vou falar para vocês. As castanholas são uma variação dos esnuges. Né? Os esnuges é aqueles pratinhos metálicos que é colocado nos dedos também e ela faz parte constante da música árabe para a dança do ventre, tá? Então as castanholas é uma variação. Olha que coisa mais bonitinha da gente saber, né? Então, né, é esse instrumento metálico, né, que os bailarinos, né, experientes, né, fazem ali, trazem todo um ritmo. Se vocês já viram uma apresentação de dança do ventre, aonde tem um bailarino mais experiente e ele toca esnuge, ele dá todo o ritmo à dança, ele coloca toda, né, incorpora tudo isso de forma de que a gente não para, a gente fica fascinado, né? Olhando a coreografia, o ritmo que nos encanta, tudo vai realmente para um clima de fascínio e esse fascínio leva a gente realmente para vivenciar as 1001 noites. Quem nunca foi numa apresentação de dança do ventre não se sentiu dentro de uma noite, né? Estou dentro das 1001 noites. Pode ter certeza que você se sente assim. Sim, é só colocar uma música árabe que você vai se sentir assim, não é? Porque ela é fascinante, ela é envolvente, ela realmente leva você a um outro sentido da tua vida. E as castanholas é uma variação, né? E coisa linda, tudo isso é a passagem mesmo, tá? Fenícios que viram isso de uma forma, viram isso junto com, né, no continente árabe e tinha esse metalzinho, mas eu não tenho esse metalzinho, o que eu posso fazer? Vamos fazer de madeira. E ali de madeira, mas o som é diferente, mas também é rítmico. Então, olha, e com isso chegam em outros lugares com aquelas duas madeirinhas côncavas e vai levando isso para um outro caminho. Olha o que é realmente a força quando um instrumento ou algo tem que realmente caminhar e aparecer, né? Quando tem toda dessa história. É realmente fascinante. Realmente é uma delícia falar sobre isso para vocês. E olha, minha aluna, né? Eu nem sei se você vai ouvir, né? Mas eu tenho certeza que os meninos que ouvem o programa vão contar, porque acompanham o Fórum de Dúvida, vão contar e você vai acabar descobrindo que eu falei das castanholas por causa do sobrenome da sua cigana. E eu peço licença para ela, né? Porque eu tenho certeza que ela tem muito dessa história, muito das suas passagens. E para mim também foi uma surpresa poder falar sobre isso, sobre castanholas, porque primeiro foi um tema que eu nunca tinha trazido, né? E é um instrumento tão presente na vida dos ciganos e para mim foi uma grata surpresa mesmo. Tá? E para vocês tenho certeza que também. E tudo isso, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: tudo que vocês puderem, tudo que vocês colocarem e quiserem saber dos seus ciganos, estudem, tá? Por isso que é tão importante e é tão bonito o trabalho de estudar em casa. Né? É uma forma da gente, né, transmitir. Né? Quando eu pego aqui esse conhecimento, essa passagem, né, desses fenícios, levando esse instrumento para tantos lugares, chegando no continente europeu com tanta força e levando ali esse instrumento, né? Hoje nós temos a internet que divulga isso numa velocidade da luz e que divulga com toda a força e que o conhecimento expande de uma forma realmente surpreendente. Então, o que precisa chegar e aonde precisa chegar, nada segura, nada impede. Pode ter certeza disso. Nada impede. Sempre vai ter aqui um caminho. E se vocês pensarem nesses fenícios, vocês vão, nossa, quanto tempo eles ficaram no mar fazendo as suas travessias.
Ok, mas o que tinha que chegar e aonde tinha que chegar, chegou esse material, chegou esse instrumento. A mesma coisa é com os outros conhecimentos, com tudo que tinha que chegar em cada lugar. Né? Essa espiritualidade maior, ela prepara realmente o campo, ela prepara realmente a sua força, ela prepara realmente a forma que esse conhecimento chegue e seja aí difundido, seja aí realmente colocado. E assim como as castanholas, o baralho também ganha todo um caminho, toda uma força e vai também para muitos lugares, né? Por quê? Porque são conhecimentos que têm que se prevalecer durante muito e muito tempo. Então, que isso leve para vocês essa experiência, essa história, né? Que tudo que nós vivenciamos com os ciganos tem bases, tem raízes, tem história. Não é algo que sai do nada para nada. Tudo tem bases, tudo tem raízes. Lembre-se disso, né? Então, são ferramentas que hoje nós conhecendo, fazemos todo um outro caminho, né? Eu já falei para vocês do leque, já contei para vocês do pandeiro, né? E hoje eu estou contando das castanholas, que faz todo um sentido hoje na parte de percussão da música cigana e da dança cigana também, pode ter certeza disso. Todo um caminho. Bom, enquanto as castanholas não têm essa origem aí tão definida, porque ela foi ali, né, a passagem dos fenícios pelo continente árabe, eles vêm, fazem uma variação, mas o que é realmente, quando foi feito e por quem foi feito, olha, gente, isso é informação que nós não vamos encontrar, tá? Então, né, o que acontece, tá? Ela não tem de fato aquela origem definida. Olha, fulano de tal que fez fulano de tal, como o baralho. O baralho cigano, ele primeiro foi feito por Madame Lenormand, foi pintado por ela. Então, isso nós sabemos. Então, Madame Lenormand foi esse que fez o número 1. Né? As castanholas não tem, a gente não sabe quem fez ali a primeira. Sabe-se que é uma variação do snooze. Sabe-se que teve uma pessoa que viu aquele snooze e que vou, né, fazer uma de madeira. É o que isso quem é não se sabe, qual ano também não, mas que é ali uma variação, tá certo? Bom, qual é o tipo de material que é usado para se fazer uma castanhola, tá? Muitas vezes é usado da madeira da castanha, outros gostam da árvore de noz, né? A árvore de noz moscada, ou a madeira de ébano, né? Quando é a madeira de ébano, a castanhola é bem escura, né? De noz moscada, então são as variações de cores, tá? Dependendo da árvore que foi ali escolhida, tá? Isso interfere no som, no côncavo, o que que é? Não interfere em nada, absolutamente nada, tá bom? Só que a de ébano com certeza é muito mais resistente, porque é uma madeira muito resistente, não é? Bom, o que eu posso falar ali para vocês, tá? Que na antiguidade, os esnuges, né, e as castanholas, elas foram tratadas como um mesmo instrumento, mesmo eles sendo aí diferentes, tá certo? Onde a variação estava no material de que eram feitos e não pelos seus nomes, né? E sim, né, com a força com que cada um poderia fazer parte numa música, numa harmonia, tá certo? Com o passar do tempo, claro que a diferença se fez presente, mantendo o nome castanholas para o instrumento de madeira e esnuges para o de metal, tá? Então, hoje a gente sabe ali perfeitamente qual que é a diferença. Mas não esqueçam, tá? Vocês vão olhar para os esnuges e vão falar, ai meu Deus do céu, como isso pode ser pensado como castanhola. Vocês vão ver que os esnuges nos dedos, eles são redondinhos, são côncavos também, tá? Então, tem sim todo um sentido, pode ter certeza disso, tá? É só fazer uma pesquisa de esnuges, pega ali uma pesquisa e vão olhando ali as diferenças, vocês vão ver que vai ter sim esnuges muito parecidos com os castanholas, tá bom? Bora! Deixa eu fazer aqui uma observação para vocês. Deve ser observado que na Turquia ainda são usados, né, para percussão. Olha só, gente, talheres, né, colheres de pau, né, ainda tem esnuges árabes que são tocados com
colheres. Até hoje ainda tem. Então, muita gente ainda usa, fazendo parte mesmo da cultura, trazendo essa tradição, porque quando começa a se tocar, o que eu não tenho, né, um materialzinho ali feito harmonicamente para isso, eu toco com colher. Então, é o que eu tenho, eu vou usar, né? E faz aí toda um caminho, né? Então, vocês imaginam, começa a tocar com colher, aí alguém olha aquilo, fala, não, 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 agora dá para fazer, vamos fazer então um material um pouquinho mais específico, vai dar um som melhor. E assim vai nascendo, as coisas vão sendo criadas, vai tendo todo um outro caminho, e quando se vê, se está lá todo um, um- uma preservação, uma cultura que é milenar, como eu disse para vocês, né? Os, eh, os fenícios que fazem ali, que levam para todos os lugares as castanholas e ganha-se toda uma outra força, todo um outro caminho, hoje, nossa, como quantos oceanos que essas castanholas aí não atravessaram, vamos dizer assim, né? Quantos caminhos que elas já não fizeram, quantas rotas elas já não fizeram. Maravilhoso saber disso. Maravilhoso conhecer um pouquinho da história desse instrumento que faz toda uma diferença hoje musical, espiritual e que a gente não tinha a mínima ideia disso, né? E eu falo para vocês, eu não tinha a menor ideia aí desde ontem, né? Quando eu me deparo em estudar e trazer para vocês. Quando eu vi a origem, eu estava, né, para responder para essa aluna, eu falei, é tema do programa Amanhã do Magia Cigana, e eu tenho certeza que muitos vão curtir, porque esses ciganos trabalham com essas castanholas e trazem toda essa força, né? Então eu falo para vocês que é algo que atravessou muitos oceanos, é milenar, milenar. Então olha a força do seu cigano, que sua origem, que traz isso e que vai tocando. É sim para tocar e encantar, pode ter certeza disso, e também levar toda uma outra força e uma outra lembrança. É? Realmente nos remeter a muitos e muitos anos atrás. Então é algo para se sentir, colocar a música que tenha castanholas e se sentir. Eu falei para vocês e indiquei a Rabaneira da Ópera Carmen, porque eu sou uma tremenda puxa-saca dessa ópera. Amo essa ópera de paixão. Das óperas é a que eu mais gosto, né? Como eu disse para vocês, foi a primeira que eu dancei quando eu fazia balé há um tempão aí atrás. E eu já nem sabia o quanto isso era presente na minha vida, né? E aí, conforme vai passando o tempo e a gente vai tendo as vivências, nós vamos descobrindo o quanto isso tem de fato de vivência e já estava presente na nossa frente e nós não enxergávamos. É assim que muitas vezes eu também me deparo. E eu sei que muitos de vocês também se deparam com isso. Nossa, isso estava na minha cara e eu não enxergava. É isso mesmo, estava na sua cara e você não enxergava. Fica tranquilo que muitas vezes a gente se depara com isso mesmo. E é a verdade. O importante é que a informação ela só chega nas nossas vidas quando estamos prontos. Então, quando se está pronto, se chega essa verdade, se chega esse caminho, é dado para vocês esta oportunidade. Pode ter certeza, porque com essa informação você vai fazer sempre bom uso dela. É por isso que a informação e as coisas só chegam na nossa vida no momento certo. Às vezes as pessoas ficam bravas, né? Nossa, isso não chegou na hora certa na minha vida, porque isso não veio, porque isso é assim, porque isso. Não se preocupem, entendeu? As coisas só chegam na nossa vida na hora certa, tá? Quando estamos prontos. Quando vamos fazer bom uso, quando vamos direcionar da melhor forma. Pode ter certeza. Às vezes as coisas até chegam como um chamado mesmo para te despertar para o caminho, né? E muitas vezes você precisa que tenha ali o outro do teu lado para te dar aquele empurrãozinho que muitas vezes nós precisamos nas nossas vidas. Mas, né, neste momento, todos precisam ir para essa reflexão. Chegou a hora? É o momento certo? Eu estou bem? É isso mesmo que eu quero? Então, as coisas só chegam na nossa vida na hora certa, para se fazer bom uso. Pode ter certeza disso, tá?
E eu quero que vocês pensem sobre isso, que vocês visitem a página do Estudar em Casa, vejam os vídeos que estão sendo colocados, vejam ali toda a nossa participação, a proposta, claro, do curso, né? Que eu falo para vocês, cada vez que eu vou gravar, realmente meu coração se enche de alegria, é um momento muito especial. E aquele momento que eu sei o que eu vou transmitir para vocês, e esse conhecimento para mim é ouro, para mim e para Carmen, e vocês vão também ali tendo esse conhecimento e se enriquecendo dessa informação. E, nossa, né, falar do leque, falar da castanhola, falar dos pandeiros, para mim é ouro. E eu divido isso com vocês com muita alegria no programa Magia Cigana. Então, o que eu posso dizer para vocês pergunte se chegou a hora de vocês terem essa informação. É hora de eu trabalhar com mais, vamos dizer, afinco com a minha cigana e com o meu cigano. É hora de eu ter um pouco mais desse conhecimento, fazer essas mudanças que acontecem na nossa vida, porque eu sempre falo isso, tá, para vocês, e não é demagogia. Quando vocês começam um curso, vocês começam de uma forma. Vocês vão terminar diferentes, pode ter certeza disso. Vocês vão começar pessoas de um jeito e vão terminar de outro. Porque esses ciganos, não é porque é a professora Rose que está dando o curso, não. Porque esses ciganos vão levar para vocês um caminho, uma descoberta, vão levar para vocês toda uma vivência que muitas vezes vocês não estavam se deparando com ela. E vocês se descobrem num caminho que vocês já têm muito de ciganos na vida de vocês. Muito, né? Só não estava claro. E quando se tem essa oportunidade, né, de ver com clareza, vocês falam, né? Até dando esse exemplo, quando eu fui estudar balé, gente, então quem estuda balé sabe que chega no final do ano, a gente tem as apresentações. E nas apresentações, né, eu fazia parte foi montada exatamente a Ópera Carmen, e eu dancei exatamente a rabaneira da Ópera Carmen, que eu amo de paixão. Né? Essa é a minha ópera favorita dos balés, é um dos meus favoritos, e, nossa, já fazia parte da minha vida, já tinha entrado na minha vida, eu era pequena. E você fala, meu Deus, isso já fazia parte? Já, gente, já. E eu nem sabia de ciganos e ciganas e muito mais, né? Que tinha uma cigana que se chamava Carmen, né? Isso para mim, eu estava muito mais voltada ao balé, às coisas, e é o que fazemos na nossa vida, o corre-corre, as coisas que se apresentam. Muitas vezes a gente está voltado para o nosso dia a dia, as coisas que são dia a dia. E esse lado espiritual, às vezes, fica realmente de lado. Nós deixamos, e muitas vezes eles passam, dão uma informação, dão uma passagem, não é? Para ver se desperta a gente para esse novo. E muitas vezes nós estamos lá, né? Tão voltados para o lado material que não vemos o que está passando na nossa frente, né? E precisa realmente um pouco de maturidade, e é o que acontece comigo e que muitos, eu tenho certeza disso, que quando entrou a maturidade e o momento certo, as coisas aconteceram. E para vocês eu desejo que seja da mesma forma. Por isso que eu falo para vocês e convido vocês, visitem a página do estudaremcasa.org.br, vão em cursos, abram um baralho cigano, e vejam ali o que nós estamos falando, o que vocês vão estudar no curso. Eu sei que ele está em andamento, mas todas as aulas estão lá postadas, da qual vocês vão poder ver, rever, ter o áudio, ter a apostila e ter essa vivência com o seu cigano e a sua cigana, entender um pouco mais do que essas cartas para o mundo cigano. E claro, né? Se você já é um médium ali de incorporação, né? Quando eu falei dos leques, eu sei que as meninas que trabalham espiritualmente, que trabalham com esse leque, ganhou toda uma outra repercussão e, claro, força. Hoje, as castanholas, tenho certeza que
aquele que já teve a intuição, aquele que já sentiu que tinha que ter ali e dar para o seu cigano e a sua cigana as castanholas, ganha-se todo um outro caminho, ganha-se toda uma outra repercussão, tá certo? Então, a gente fica muitas vezes, nossa, né? O quanto já tinha de ciganos na nossa vida e eu não sabia. Não tinha ali toda esta visão. Então, é o que eu convido vocês para vocês verem, aprenderem, estudarem ali, né? Isso com muita força e com muita alegria, para que haja toda um outro caminho na vida de vocês, um outro caminho, né? E vocês possam ver isso ali com clareza e, nossa, meu Deus, eu já tinha tudo isso e eu não sabia, eu já tinha tantas coisas na minha frente e eu não, nossa, fazia parte, né, de como isso podia fazer ali todo um outro caminho na minha vida. Então, o que eu falo para vocês tenham ali toda essa força e esse amor, tá? Eu vou fechar hoje o programa Magia Cigana com a oração, tá? A prece da bailarina cigana, que eu vou postar hoje no Face para vocês. E claro que amanhã o áudio e o vídeo, claro, né? Para aquele que não ouviu da história e origem das castanholas, tá certo? Então, que vocês vivenciem toda essa energia que agora eu vou falar para vocês, tá? Senhor, que ao abrir das cortinas e ao anunciar meu nome, que tu bem os conhece, ajuda-me a fazer com que o meu corpo se ilumine e se faça presente a tua luz. Que através do som das castanholas, pandeiros, jálios, palmas e esnuges, a tua voz acalme os corações. Que as minhas mãos, saias, véus, xales, possam tocar a todos com a tua sabedoria, bondade e misericórdia. Que o meu sapateado, giro, os esnuges possam levar nossos pedidos a ti, nosso Criador, a fim de que possamos ser merecedores da tua compaixão. Que a minha dança comece em forma de oração e humildade, que todos os presentes possam receber os aplausos dos anjos e juntos, ao final, dizermos bem alto: graças a Deus. Então, essa é a prece da bailarina cigana, que, né, quando a gente pensa na bailarina cigana, quando a gente pensa nas suas castanholas, nos seus leques e no seu bailar, né, que seja todo esse ato e reverência a Deus. Olha que coisa mais linda. E é assim que a gente tem que realmente levar e pensar. E quando eu estou ali nesse ato de ter um baralho e as cartas ciganas, que seja realmente um encontro e um iluminar com Deus, né? Porque nós queremos ajudar o nosso próximo através deste oráculo. Nós queremos dar toda uma direção àquilo que o outro não está vendo, né? Mas que ele tenha um caminho, que ele saia com uma palavra. E quando os nossos ciganos estão ali trabalhando dentro das casas espíritas, que ele tenha assim as ferramentas necessárias. E hoje as castanholas eu sei que ganham todo uma outra força, né? De fato, porque ela traz uma história milenar e que essa força que passou por tantos continentes, né, seja realmente uma ferramenta de luz nas mãos suas e dos seus ciganos, da sua cigana, para levar um passe, uma alegria, uma comunhão exatamente com Deus. E que vocês sejam esses instrumentos iluminados mesmo, levando toda essa energia de paz, luz, amor e carinho a todo aquele que veio buscar uma palavra, um amor,
uma reconciliação consigo. Então, que vocês sejam portadores dessa força. Isso é ser cigano, por isso que eu comecei o programa hoje falando para vocês, né? O céu é meu teto, a terra é minha pátria e a minha religião é a liberdade. É isso que é ser cigano, tá? Porque nós temos que trazer muitas coisas do mundo todo dentro das nossas vidas. Então, por isso que a terra vai ser sempre a minha pátria, vai ser sempre um caminho onde eu posso pisar, onde eu posso andar e onde eu posso estar, que tem sempre uma passagem ali cigana, pode ter certeza disso. Tem um caminho. E hoje, quando eu falo das castanholas e falei de algumas rotas aí para vocês, eu desejo que vocês tenham sonhado junto comigo e imaginado junto comigo. E aquele que vai poder fazer disso uma realidade, não esqueça de guardar isso dentro do seu coração e agradecer essa grande egrégora que fez, né, esse ato, um ato de ver e guardar, e é algo que ninguém vai poder tirar de você, toda essa vivência. Pode ter certeza disso. Eu só tenho que agradecer o programa de hoje, delicioso, falar sobre tudo isso, falar sobre as castanholas, e claro que eu desejo que vocês, né, visitem a nossa página, o estudaremcasa.org.br, visite, vá em cursos, abra Baralho Cigano, veja ali toda a proposta e que vocês encontrem a castanhola certa e dê para os seus ciganos e para as suas ciganas, como essa ferramenta de luz e trabalho na vida dele, tá? Que seja um ato de comunhão hoje para vocês. Pode ter certeza disso, tá bom? Eu encerro o programa de Magia Cigana. Peço que Santa Sara cubra vocês com seu manto azul, que vocês tenham uma ótima semana, um abençoado caminho, com muita luz, com muito amor, com tudo resolvido aí na vida de vocês e que vocês sejam abençoados, muito, muito, muito abençoados. Então fiquem com Deus. Beijo grande. Até o próximo Magia Cigana.